Tema de hoje: tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É um tema que está na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, falando sobre essa mudança, ele disse: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, velhas, já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente tem falado aqui, estudado sobre igreja ser saudável. E quando a gente fala de igreja saudável, a gente fala de pessoas restauradas pelo sangue de Cristo. Pessoas que vivem uma nova vida, receberam uma nova vida e vivem essa nova vida. Quando encontra-se gente assim dentro das igrejas, a igreja ela cresce automaticamente como uma igreja saudável. É lógico, é óbvio que o inimigo luta para a igreja não crescer. A gente vive hoje como num fio da navalha. De um lado existem igrejas que são igrejas que cobram, igrejas que limitam as pessoas, igrejas que, como Jesus ensinou no passado, elas coam o mosquito e engolem o camelo. Pessoas que, igrejas que infelizmente limitam o crescimento das pessoas, às vezes trazem até ensinamentos errados, usam a Bíblia para falar sobre coisas que na verdade não estão contidas na Bíblia. E a gente também vive o outro lado, que é o lado daquela libertinagem. Existem igrejas hoje que elas não são livres, existe uma libertinagem dentro delas, que a Bíblia fala sobre isso. Igrejas que as pessoas, elas não têm compromisso, elas não mudam, elas só querem saber de resolver os seus problemas financeiros, seus problemas emocionais, problemas de saúde. Quando resolvem, elas não têm compromisso nenhum. E existe no meio o equilíbrio, que é a igreja saudável. A igreja que é cheia do Espírito Santo, a igreja que é abençoada por Deus, a igreja que representa o corpo de Cristo diante dos outros, diante das pessoas. Igreja saudável, igreja que não pende para nenhum desses lados, igreja que tem um entendimento. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje, porque a gente precisa entender que esse equilíbrio que deve haver dentro de nós, ele é muito importante para o crescimento da igreja. Se você puxar na história bíblica, o livro de Atos, ele mostra a igreja, a primeira igreja desta terra, que ela cresceu, começou crescendo de uma forma saudável. Era tão saudável que as pessoas tinham tudo em comum. As pessoas se amavam, as pessoas se ajudavam, as pessoas se respeitavam, as pessoas elas doavam de si e daquilo que tinham para que a igreja alcançasse pessoas, para que vidas fossem transformadas. Igreja é isso. A gente tem estudado aqui neste ano de 2018 sobre essa mudança que deve acontecer no coração do cristão. E é interessante que esse texto que o apóstolo Paulo citou, 2 Coríntios 5,17, é interessante que, assim como Jesus falava, Paulo também falou, existe uma determinada condição. É interessante, para ter coisas novas na vida, é preciso estar em Cristo. Por isso que ele diz o texto, se alguém está em Cristo. Ou seja, estar em Cristo não é apenas ter uma religião ou ir à igreja. Estar em Cristo implica em mudança de vida. Por isso ele diz, se alguém está em Cristo, se esse alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura tão latente, tão visível, que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. É interessante isso. A gente vê hoje as pessoas falando muito sobre isso, sobre ter Jesus, sobre estar em Cristo, sobre ir na igreja, sobre ser cristão. Existem igrejas hoje que talvez não entenderam o que é estar em Cristo e deixar as coisas velhas para trás. Existem igrejas hoje para todos os tipos, todos os gostos.
igrejas para homossexuais, igrejas para lésbicas, igrejas que ainda praticam as festas, chamadas festas julinas, igrejas que têm bailes, igrejas que estão vivendo ainda as coisas velhas. Aí você fala assim, pastor, mas eu não posso ir numa festa junina, uma festa julina, eu não posso dançar. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, problema seu. O que a Bíblia nos ensina é que, por exemplo, festa julina, são festas que foram criadas e consagradas a santos, ou pessoas que foram consideradas como santas. E na verdade, santo mesmo só teve um, Jesus, que não pecou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se a gente tem que fazer festa, comemorar festa, a gente tem que comemorar o nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição dele. Por isso nós estamos aqui hoje. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Ele está vivo, ele nos deu vida. Então, se eu tenho que comemorar, se eu tenho que viver alguma coisa, se eu estou em Cristo, eu vou começar a viver essas coisas. As coisas velhas passaram. Eu não preciso mais viver daquilo. Como eu falei aqui num dia desses, tem muita gente que está na igreja e fala assim, pastor, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que não fazer aquilo. Não, meu irmão, você é livre. Deus te deu liberdade. A nossa igreja aqui não é uma igreja controladora, aqui a gente te ensina a palavra. Se você quiser viver o melhor de Deus, segundo a Bíblia, você precisa cumprir a palavra. É interessante que na quinta-feira a gente estudou um pouco sobre isso, dei uma introdução aqui, e eu citei o texto de Mateus, capítulo 23, acompanha aqui no telão. Mateus 23, versículo 23, Jesus disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do endro, dão o dízimo do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, já que eles viviam debaixo da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí Jesus disse para aqueles fariseus: vocês devem praticar estas coisas, continuar dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e também sem omitir aquelas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí Jesus diz o seguinte: vocês são guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. 25, ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, de novo ele usa essa expressão, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Versículo 26, Jesus disse: fariseu, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. De novo ele diz, 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Quando Jesus usou isso, usando essa figura de linguagem, com os fariseus, com os doutores da lei, os mestres da lei, é porque eles não praticavam o que Jesus, ou o que Deus gostaria que eles praticassem: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Em algumas coisas eles eram fiéis, mas em outras não eram. Então Jesus bate de frente com eles e diz o seguinte: precisa haver uma mudança dentro da mente de vocês. Vocês precisam deixar, se ele pudesse usar as palavras como eu estou usando hoje de Paulo, vocês precisam deixar as coisas velhas para trás. Vocês precisam viver coisas novas. Vocês precisam aprender a amar. Vocês precisam aprender a perdoar. Vocês precisam aprender a abrir a obra. A igreja é um sistema dos céus inclusivo, não é exclusivo como era na época. Jesus usa essa expressão forte, inclusive, falando coisas assim: vocês são hipócritas. Hipócrita era um dos atores, ou alguns atores lá da época da Grécia, da época antiga, que para encenar algum tipo de peça, algum tipo de personagem, eles usavam uma máscara, né? Ou seja, eu citei aqui na quinta-feira, o Batman usa uma máscara, o Super-Homem usa um óculos, e tem outros que usam outros tipos de máscara, outros super-heróis, para eles serem naquele momento super-herói, mas daquilo ali, quando eles tiram, eles são pessoas normais. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são hipócritas, porque diante do povo vocês põem uma máscara e parece que são justos, parece que vocês são pessoas boas, mas na verdade vocês são que nem sepulcros.
Por fora bonitos, mas por dentro cheio de imundície e de ossos. Vocês parecem aquele copo que a pessoa lava, mas não fica limpo. Você olha assim através da luz e você vê sujeira. Jesus foi batendo de frente com eles e disse o seguinte: você precisa deixar o novo de Deus chegar na tua vida. E o novo de Deus chegou na vida de muita gente naquela época. Teve muita gente que foi salva, que foi cheia, que foi limpa, que foi purificada. Gente que começou a viver uma nova vida. Mas para isso acontecer, eu não quero, mas eu vou usar essa expressão. Existe um segredo que está na Bíblia. Eu quero ler com você 2 versículos. Livro de Mateus, capítulo 9, por favor. Mateus, capítulo 9. Glória a Deus. Quando Jesus falou para eles essa questão de pararem de ser religiosos, eles tinham Deus como uma religião, e Deus não é religião. Jesus trouxe um estilo de vida e mostrou para eles: vocês precisam viver esse estilo de vida. E ele deu uma dica importante, está no livro de Mateus, capítulo 9, se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a leitura, faça isso, versículo 16 e 17 apenas. Jesus dando uma ministração, eu não vou entrar no âmago da questão do que ele estava falando, eu vou pegar esses 2 versículos para usar no que nós estamos estudando hoje. 16 de Mateus 9, Jesus disse: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. 17, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Só até aí. O que Jesus quis dizer com isso? Essa parábola de Jesus é muito interessante. Parece simples, né? Mas quando se trata de Jesus, existe profundidade dentro dos versículos. E antes de tudo a gente precisa entender por que Jesus falou isso naquele contexto da história que eles viviam. Naquela época, as roupas que as pessoas usavam não eram um artigo fácil como hoje. Você vai numa loja, tem variados tipos de camisa, de vestidos, de roupas, camisetas para você escolher entre tudo que tem, comprar e usar. Naquela época a roupa era bem limitado. As pessoas usavam roupas e essas roupas elas usavam por muito tempo. Esses recursos naturais que a gente tem hoje desenvolvido, algodão, linho, seda, naquela época era difícil se encontrar. O máximo que tinha naquela época era a lã, que tinha muitas ovelhas, eles tiravam, né, a lã das ovelhas e faziam algumas roupas com isso. Então, aquelas pessoas, por muito tempo, elas usavam uma roupa, a mesma roupa, geralmente de lã, e usavam por um tempo muito grande. Por quê? Porque não havia essa variedade que existe hoje. Então, elas também sabiam que se elas colocassem um remendo de um pedaço de roupa nova numa velha, além de ficar feia, essa roupa, com o tempo, com o uso, ela ia acabar se destruindo, ela ia acabar rasgando, ela ia acabar aparecendo de novo o rasgo. Então, eles, por saberem disso, eles, quando rasgavam a roupa, acontecia alguma coisa, exceto aquelas pessoas que eram miseráveis, eles procuravam comprar outra mais nova. Era difícil colocar remendo novo numa roupa velha. E isso até hoje se faz. É difícil você pegar hoje uma costureira, você vai lá falar: eu queria que a senhora colocasse um remendo aqui. Ela fala: não, compra um pano. Se o remendo você vai gastar, vai ficar feio, compra um pano, sai barato, eu faço para você barato. Ou então vai na loja e compra uma calça pronta, é mais fácil do que você colocar remendos. Da mesma forma o odre era um tipo de cantil que era feito de pele de cabra. Ele era bem resistente. Então o pessoal antigamente, hoje faz isso de armazenar vinhos em barris, mas na época eles armazenavam em odres. Esses odres, por ser de pele de cabra, com o passar do tempo, o fermentar do vinho, ele ia inchando, ele ia crescendo e tinha compartimentos que saíam os gases que se formam normalmente, porque o vinho quanto mais tempo passa, mais ele vai ficando gostoso de se tomar
para aqueles que tomam, para aqueles que gostam. Então, naquela época, Jesus ele usou essa figura de linguagem seguinte: ninguém coloca vinho novo no odre velho, porque se colocar, com o passar do tempo, ele vai estourar, ele vai explodir, ele não vai segurar. Você tem que colocar vinho novo num odre novo. Você não pode colocar remendo numa roupa velha, male-male numa roupa nova, mas mesmo assim tem uma roupa nova. Jesus, nesse ensinamento, e é interessante porque esse odre de pele de cabra, ele conseguia conservar temperatura. Antigamente as pessoas usavam os tais dos cantis, que depois foi desenvolvido em couro, e hoje existem coisas maravilhosas em relação de manter água gelada, para você transportar água. Mas naquela época eles usavam esses odres também para transportar água. Pessoas que faziam grandes caminhadas. E eles mantinham a temperatura da água dentro, saudável, apesar do sol quente, para as pessoas beberem quando tivessem necessidade. Então, quando Jesus fala de roupa nova e de odre, ninguém põe vinho novo em odre velho, porque senão ele estoura. Jesus está usando essa figura de linguagem. E a aplicação que ele quis trazer para aquele povo é o seguinte: escuta, Deus quer trazer algo de novo para você. Deus quer te dar uma roupagem nova. Que roupagem nova é essa? No dia que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o meu pecado ou os meus pecados são perdoados. A partir daquele dia eu recebo uma nova vida zerada diante de Deus. Então as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Essa nova vida é uma roupa nova que Deus traz para mim e para você, quando nós recebemos Jesus e principalmente quando nós somos batizados. Por isso que é importante o batismo, porque o batismo, ele corrobora aquele que tomou uma decisão de receber Jesus como Salvador. Nesse entendimento da palavra, Jesus está dizendo o seguinte: aí agora vai vir algo de novo para a tua vida. Seja a unção do Espírito Santo, seja o poder do Espírito Santo, seja algo de novo sobre a tua vida, algo sobre a tua vida financeira, algo sobre a tua vida espiritual, algo sobre a sua vida conjugal, algo sobre a sua vida sentimental, algo sobre a tua vida profissional. Deus sempre quer trazer coisas novas. Paulo falou sobre isso: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, e nem chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Ou seja, Deus quer trazer algo de novo para nós. Mas tem gente, meus irmãos, que estão dentro da igreja, que são aquelas pessoas, como é que eu posso usar a expressão aqui? Eu já falei sobre isso. Aquelas pessoas tóxicas, sabe? Pessoas tóxicas. Eu falei sobre isso dia desses no átrio. Um dia estava lá com os irmãos e chegou lá uns 2 rapazes novos ali para participar, para se recuperar, e tinha os mais velhos. E Deus me deu uma palavra para aquelas pessoas dizendo o seguinte: você que está aqui se recuperando, tomara Deus que você sente do lado de alguém que seja uma pessoa assim, que está realmente querendo se recuperar. Por quê? Porque você vai sentar do lado de uma pessoa aqui e você vai perguntar: escuta, como é que é o negócio aqui? Aí se você cair do lado de uma pessoa, sentar-se do lado de uma pessoa que está tentando, vai falar assim: rapaz, aqui é difícil, aqui é duro, meu. Aqui a gente levanta cedo, aqui tem hora para dormir, hora para acordar, hora para trabalhar, hora para comer, hora para orar, tem culto todo dia. Mas olha, cara, se você se esforçar, Deus vai te libertar, porque eu sou prova viva disso, Ele mudou a minha vida. Agora, se essa pessoa que chegou lá, cair do lado de um cara, uma pessoa tóxica, e ele pergunta: escuta, como é aqui? Ele falou: putz, cara, aqui é um saco, meu. Aqui tem culto todo dia. Aqui os caras vivem orando, e vivem nessa gritaria, e canta, aí tem que carpir, aí tem que lavar louça. Aí, cara, é um saco ficar aqui, meu. Eu estou aqui porque a minha família quer, mas eu mesmo não queria. Essa pessoa que teve essa informação, ela já vai criar na mente dela algo em relação ao átrio, ao centro de recuperação. Da mesma forma na igreja, se alguém que chega na igreja, sentar do lado de uma pessoa tóxica, e perguntar para ela: escuta, como é que é a igreja aqui? Rapaz, a igreja aqui é legal, tal, mas vai ter uns irmãos aqui que eu vou te falar, é um saco, Deus me livre e guarde. Jesus, está vendo aquela ali, ó, nem senta perto dela, com aquilo ali, Deus me livre.
Aí começa a cantar o louvor, canta uma música, pô, cantou legal o louvor, né? Cantou, mas tem umas duas ali, uns 3 caras, Deus me livre também, aqui eu vou te falar. Pessoa tóxica, está dentro da igreja. Agora, quando a pessoa foi renovada, nasceu de novo, senta alguém do lado dela e fala, como é que é a igreja? A igreja aqui é uma bênção. A igreja que Deus manda, a bênção dele, a palavra fala no meu coração, e se você abrir teu coração, Deus vai falar no teu coração, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai trazer algo de novo para você, porque eu tenho certeza, Deus está nesse lugar. Foi o que Jesus quis dizer para aqueles caras. Jesus disse para eles, vocês precisam mudar essa religião que vocês têm na cabeça, tirar isso do coração de vocês. Hoje dentro da igreja está cheio de gente religiosa, gente que trocou de religião, como eu já falei aqui. Ah, eu era isso, agora eu sou crente. Ah, eu era aquilo, agora eu sou crente. Eu vou na igreja, eu sou cristão. Mas para muitos é um saco estar na igreja, é chato, eu não quero. Pô, você está perdendo tempo. Porque aquele que está em Cristo, como disse Paulo, se ele estiver em Cristo, ele vai ser uma nova criatura. As coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Só que na igreja tem gente assim como o odre velho. Sabe o odre velho? Eu não estou falando de pessoas velhas, porque está cheio de pessoas velhas que têm um coração novo. Eu estou falando de gente que tem um coração velho, está na igreja, que é rabugento. Aí vem um pregador e fala, Deus quer trazer algo de novo para você. Deus quer ungir a tua vida, quer te capacitar. Deus quer trazer de novo para você algo especial, meu irmão. Aí a pessoa fala, estou cansado de ouvir isso, Deus já falou várias vezes, não fez nada, esse Deus. Pessoa que está no odre velho, sabe quando vai chegar o novo de Deus na vida dele? Se chegar vai estourar, se chegar vai explodir, não vai aguentar segurar. Tem gente que já veio aqui na nossa igreja e não gostou do culto. Na maioria das vezes as pessoas gostam, mas teve uma ou duas que não gostou do culto, está no direito dele também ou dela. E aí disseram, eu não gostei da igreja por causa disso. Amém. Graças a Deus, a maioria que vem aqui gosta. Por quê? Porque sabe que Deus está aqui nesse lugar. Ou seja, se eu chegar aqui com o coração velho, e é por isso que a gente canta, recebi um novo coração do Pai. Que coração que é esse? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Deus, por Jesus. Esse novo coração, quando eu tenho um novo coração, um novo odre na minha vida, quando Deus vem e me reveste com uma nova roupa, não preciso mais de remendo, porque Ele veio, me lavou, me purificou, tirou de mim todos os meus pecados. Ele também me deu uma nova vida, um novo coração. E aí nesse novo coração, Deus quer trazer sempre coisas novas. Começa pela misericórdia dele. Jeremias disse, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, Deus quer trazer coisas novas, mas tem gente que o odre, quando chega essa coisa nova, explode, estoura, e ele continua na mesma. Deus está querendo me dizer hoje, te dizer para você o seguinte, ei gente, irmãos, falo isso para você em nome de Jesus, a gente precisa despertar, a gente precisa se reinventar, a gente precisa, se for o caso, nascer de novo realmente, e viver aquilo que Deus quer para que eu viva com você. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para as nossas vidas, para a tua vida, para a minha vida, para esta igreja, para a tua família. Deus quer te capacitar lá no teu trabalho. Teu trabalho não é para ser um negócio pesado. Apesar de você trabalhar, apesar de você passar por dificuldades, teu trabalho é para ser uma bênção. E se você entender que Deus tem algo de novo para o teu trabalho será uma bênção. Eu já falei aqui, contei lá atrás, quando a igreja abriu em 97. Em 98 nós recebemos a visita de um ex-padre. Esse cara era um cara conceituado em São Paulo, já falei sobre isso aqui. Era um padre de uma grande igreja aqui em São Paulo. E na casa dele, ele, a mãe e o pai, na casa dele tinha uma empregada, uma senhora, ele mesmo disse, uma senhora negrona. E ela limpava o chão da casa deles. E toda vez que ela limpava, ela cantava glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E ele falou assim, pô, essa mulher não para de cantar essas músicas de crente.
Até que um dia ele sentiu no coração o desejo de conhecer a Cristo. E um belo dia, ele começou a ouvir ela cantando glória, glória, aleluia. E ele tinha tudo. E ela não tinha nada, estava trabalhando como empregada. Ele perguntou para ela: por que a senhora, nessa situação aí de limpar chão, a senhora fica cantando e dando glória, glória, aleluia? Ela falou: porque eu conheci Jesus e Ele mudou a minha vida. Então lá no teu trabalho, quando você dá um bom exemplo, seja limpando, seja trabalhando, as pessoas vão ouvir, algumas vão falar assim: nossa, eu não gosto desse crente. Mas um dia que ele estiver passando uma dificuldade, como foi esse padre, ele vai lembrar que tinha uma mulher que não tinha nada, mas ela glorificava o nome de Deus. Um dia ele quis conhecer. Ele disse que foi, ele contou na igreja, em 98, fazem 20 anos, né? 20 anos, desculpe. Ele contou que ele saiu da casa dele, ele tinha casamentos para fazer, e ele disse que ele estava assim, numa depressão, num momento tão difícil, que ele pegou o carro dele e começou a guiar pela cidade de São Paulo. Aí ele foi lá em Santo Amaro, lá na zona sul, num lugar ermo lá, e de repente ele para o carro, vê uma igreja pequena, o culto já tinha começado, o pastor ia começar a pregar, ele falou. Aí ele pega e entra de batina dentro da igreja, e tal, a turma fala: meu Deus, o que está acontecendo? Senta na primeira cadeira, e o pastor começa a pregar, e o Espírito Santo começou a agir. Chegou no final do culto, ele falou: quem alguém quer receber Jesus? O padre falou: eu quero. Por quê? Porque ele era padre? Porque ele tinha algo dentro dele que a religião não enche. Ele tinha algo dentro dele que só foi preenchido quando Jesus entrou na vida dele. Então, quando Jesus veio e trouxe uma nova vida, ele enfrentou várias dificuldades. Mas ele disse: eu tive que me reinventar. E eu me reinventei. Ele falou isso na época. Ele usou outra expressão, claro. Eu tive que nascer de novo, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Meus pais me abandonaram, obrigado. Eu tive que sair de casa, com a mão na frente e outra atrás. Mas esse Jesus que eu conheci nunca me deixou na mão. Ele abriu as portas e hoje eu estou aqui falando desse Jesus para vocês, disse ele naquela época. Ou seja, bastou o exemplo de uma pessoa, simples, que no trabalho dela, ela não estava lá passando a vassoura falando: oh, desgraça de vida, ai, que dor nas costas, miserável, oh Deus, tem misericórdia, me leva Jesus, porque eu preciso morrer, trabalhar é difícil. Não, ela estava limpando e falando: glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Você pode ser uma bênção lá onde você está. As pessoas podem conhecer Jesus através da tua vida. Deus quer trazer algo de novo no teu coração. Só que você precisa, em nome de Jesus, usar essa roupa nova que Cristo me deu, te deu no dia que nós fomos batizados. Não manchá-la mais com pecados, ao contrário, vencer o pecado, vencer o mal, porque ele disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E ter essa nova mente, porque hoje, meus irmãos, tem gente que ainda vive no passado. Eu falei esses dias isso para uma pessoa, ela começou a falar e, porque... quando? Então eu falei: quanto tempo faz isso? Faz 10 anos. Quanto tempo faz isso? Ixi, faz tempo. Então, faz tempo, passou. Quem vive de passado é museu. Agora você nasceu em Cristo. Nasceu ou não nasceu? Eu falei para essa pessoa: nasci. Então, cara, viva o novo de Deus. Deus quer trazer algo de novo na tua vida. Não adianta você estar dentro da igreja com odre velho, ficar aqui rabugento, tóxico. Olhe com outros olhos. Deus quer te dar olhos de fé para você enxergar além daquilo que você está enxergando. Deus quer trazer fé para o teu coração. Deus quer salvar a tua família através de você. Deus quer fazer de você uma grande bênção. Ele quer trazer algo de novo. Só que você precisa ter o odre novo. E esse odre novo, a gente recebeu um novo coração quando Cristo entrou na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos deixar o passado para trás e viver um novo tempo. Mas isso só vai acontecer, como Paulo disse, se alguém está em Cristo. Aí eu pergunto: pastor, ou alguém pode me perguntar: como assim? Como é que eu faço para entender se eu estou em Cristo ou não? É simples. Se você recebeu Jesus como Salvador, o reconheceu como Deus de sua vida, se você foi batizado,
Você começou bem, seus pecados foram perdoados, seu nome foi escrito no livro da vida, e Jesus disse, se você crer e for batizado, você será salvo. Lá naquele dia, que eu e você ou viermos a morrer, ou Jesus voltar, se nós estivermos firmes, se nós mudamos, aí nós seremos salvos. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tem muitas teorias hoje em dia, e uma delas, teorias, os chamados calvinistas, Calvino, João Calvino lá atrás, ele definiu o seguinte: uma vez que a pessoa recebeu Jesus, ela é salva, mesmo que ela desvie, mesmo que ela faça, é uma teoria, porque a prática da Bíblia é o seguinte: você tem que receber Jesus, você recebe Jesus, você recebe uma nova vida, uma nova veste, vestes brancas, a Bíblia fala sobre isso. Os seus pecados são perdoados, você recebe uma nova vida, uma nova mente. Agora nós temos a mente de Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Eu estou no Brasil, mas eu não sou mais do Brasil, agora eu sou cidadão dos céus, lavado e remido no sangue de Jesus. A dificuldade que está no país aqui, para mim não importa se eu creio em Deus, porque o meu recurso vem dos céus. Ele pode até passar aqui por essa terra, na empresa ou nos negócios, mas ele vem dos céus. É Deus que sustenta a vida dos filhos dele. Ou seja, quando eu começar a ter esse entendimento, aí tudo vai se fazer novo. E é por isso que eu estou falando sobre isso com você hoje, meu irmão, porque não adianta você ficar limpando o copo por fora, se por dentro ele está sujo. Você tem que deixar Jesus Cristo limpar você por completo. Não adianta você ficar com a sua visão obscura, olhando aquelas coisas assim, porque tem gente que tem os olhos, só enxerga coisa ruim. Você viu? Tem gente assim, só enxerga coisa ruim. Ele olha para a pessoa e fala, esse cara aí, ó, lá veio de Osasco. Osasco tem alguma coisa boa lá? Tem um ginásio que eu vou voltar daqui a pouco lá. Uma escola. Brincadeira, Paulão. Já voltou? Vai voltar ainda, né? Tem gente que olha para o outro e fala assim, ali não me engana não. Irmão, para com isso, você não tem que julgar ninguém. Você tem que olhar, e Jesus ensinou isso para aqueles caras, você tem que olhar com as pessoas com misericórdia. Sabe como é que Jesus ensinou a oração dele? Diz o seguinte, Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. Se você ler a continuidade desse texto, lá no livro de Mateus, Jesus está dizendo o seguinte, se você não perdoar, quanto mais o Pai do céu vai perdoar você. E você sabe que tem muita gente dentro da igreja que está doente, que está aflito, que não cresce, que não vai para frente, porque ele é odre velho, ele vive no passado. Deixa essas coisas de lado, deixa Deus renovar a tua mente, deixa Deus te dar um novo coração, deixa Deus renovar os teus olhos, deixa Deus trazer algo de novo para a tua vida, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para você ser uma bênção onde você estiver, mesmo com um carro novo ou um carro velho, ou mesmo sem carro, aonde você estiver, você será uma bênção de Deus, se você deixar Deus trazer isso para a tua vida. E o legal é que Ele quer trazer, Ele quer te encher, Ele quer te capacitar. Basta a gente desejar, basta a gente deixar este odre novo vir dentro dos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, Deus quer trazer algo de novo para o teu coração. Hoje. Deus quer usar a tua vida, como eu disse há pouco, para ganhar outros. E eu começo a encerrar aqui falando sobre isso. Deus quer encher essa igreja, e igreja só é cheia através de ovelha. Ovelha gera ovelha. Então você é ovelha, você tem que gerar ovelha. De que forma? Você tem que falar de Jesus. Eu tenho que sair evangelizando, falando. Seria bom. Porque é interessante que os crentes de hoje, os chamados crentes tal de hoje, eles estão numa zona de conforto assim. O testemunha de Jeová, que infelizmente, me perdoe se tiver alguém assistindo, que infelizmente tem um engano na sua mente. Primeiro, eles foram ensinados que Jesus não é Senhor, e Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eles não creem que o Espírito Santo é Deus, eles creem que o Espírito Santo é uma força que Deus mandou.
E o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é Deus, ele faz parte da Trindade. Ele é o Deus que agora habita não mais em templos, ele habita dentro daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Não é uma força, é Deus morando dentro de nós. E mesmo nesse engano que eles têm, eles pegam de dupla, vão na porta da pessoa, aperta a campainha e fica uma conversando com a outra. Tem gente que dá uma olhadinha assim pela janela. Ai, Jesus, é o testemunho. Meu Deus, tem misericórdia. Não vou abrir não. Aí ele aperta de novo. Eles têm paciência, eles ficam lá 10, 15 minutos. Por isso que eles vão de dois, porque eles ficam conversando, né? Para passar o tempo, né? Não é legal. Mas eles vão. Me permita essa expressão aqui, às vezes enche o saco, mas vão. E os crentes? O crente está em casa assistindo jogo, está em casa assistindo novela, filme. Por quê? Estou salvo mesmo. Não, você tinha que fazer que nem ele. Eu tinha que fazer que nem ele. E eu me lembro que uma vez já contei aqui, um deles bateu na minha porta quando eu morava lá em Osasco. E eu falo muito de Osasco porque eu conheci minha esposa lá, ela é cidadã osasquense, né? Ela nasceu lá. Conheci ela lá, viu, Paulo? E a gente morava lá e uma vez apertou a campanha no domingo de manhã. Saí do programa 3 horas da manhã, da rádio que a gente fazia programa. E cheguei em casa naquele dia, eu falei assim, hoje eu vou descansar. Não vou para a escola bíblica, outro deu aula, hoje eu vou descansar. Aí 7h30 da manhã toca a campainha. Plim, blom. Meu Deus, quem será que é? Não é possível. Fora uma vez que me ligaram, né? Porque eu sempre fui brincalhão, para não falar zoeiro, né? Sempre zoei os outros, tal, brinquei com os outros. Tinha gente que ligava em casa e, sabe aquela pessoa que liga errado? Ligava assim, alô, é da casa de fulano? Não, aqui é da funerária Descansa em Paz. Cansei de falar isso. Teve uma vez que ligou um cara e falou assim, eu queria falar com o Roberto. Falei, olha, não tem nenhum Roberto, tem um corpo aqui que nós estamos preparando para enterrar, mas não sei se o nome dele é Roberto. Cara, ai, cruz, credo, Deus me livre. Pá, desligou. Era o jeito que eu eliminava a pessoa ligar em casa. Zoava mesmo. Aí um dia eu saí da rádio 3 da manhã, cheguei em casa, deitei cansado, meu Deus do céu. Quando deu 4h30, toca o telefone. Telefone de madrugada, morreu alguém ou aconteceu algum acidente. Que ninguém te liga, a não ser que esteja no Japão, né? E te liga no horário. E eu, alô. Aí ele falou, é teu vizinho aqui. E cara, é o seguinte, tem um Fusca verde na porta de casa aqui, você pode dar uma olhada, por favor? E eu com a cabeça assim, eu falei, meu Deus, nem levanto. Fui lá, abri a janela devagarzinho, olhei assim. Falei, ó, escuta, não tem Fusca verde nenhum. Ele falou, cara, então amadurou e foi embora. Quá, 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 quá. Paguei. Aí tá bom, beleza. E aí um belo dia, toca a campainha, eu vou lá. Pois não. Não, nós somos testemunho de Jeová e tal. Eu falei, cara, eu sou cristão. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito no Espírito Santo. Então, mas eu queria falar com o senhor. Pois não, vamos falar aí. Espera um pouquinho. Peguei a Bíblia. Então, a gente tem aqui a revistinha, e aí a gente fala, e a gente isso, aquilo, começou a falar e tal. Eu falei para você, falei para aquele rapaz assim, você crê que Jesus é Senhor da tua vida? Não. Nós cremos que Jesus foi um homem que Deus mandou, que morreu, tal, mas ele não é Deus, mas você crê que Jesus ressuscitou? Olha, dizem que ele ressuscitou e tal, mas há controvérsia. Como assim controvérsia? A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. Então, mas é que... Eu falei, então, mas a Bíblia diz, inclusive tem um texto aqui, vou te mostrar aqui nesse texto. Aí eu falei de Apocalipse, citei esse. Todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E um dia vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Ele, não, mas é o seguinte, é que lá a gente não usa a Bíblia, a gente usa essa revista. E aqui também, eu falei, outra pergunta para você. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Não, nós não cremos, porque o Espírito Santo ele é uma força que Deus mandou. Tal. É. Pô, mas e a Bíblia? O que diz a Bíblia? A Bíblia? Eu falei, pera um pouquinho, deixa eu mostrar um texto aqui para você. Aí ele, nossa, eu vou te mostrar outro. Nossa. Eu falei, e agora? Ele falou, olha, o senhor tem 100% de razão, mas eu prefiro ficar na religião que eu estou. Eu falei, cara, tchau, vá com Deus.
E fui embora dormir de novo porque eu estava cansado. Mas, num domingo, 7h30 da manhã, ele estava na porta da minha casa para falar naquilo que ele acreditava. E às vezes a gente está com a nossa família, a gente não fala naquilo que nós cremos. Um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que regenerou, que perdoou todos os meus pecados, que tirou todas as minhas falhas, que me deu uma nova veste branca agora, que brilha na dimensão espiritual. Quando o diabo olha e fala assim: meu Deus, o que é isso? É um bando de gente revestido do novo que veio de Deus, uma roupa nova, porque o pecado dessa gente foi perdoado, eles nasceram de novo, e ele luta contra, mas maior é aquele que está dentro de nós. Ou seja, tem gente na igreja que Deus quer trazer algo de novo, e ele está vivendo o velho. Nessa manhã, desculpe, eu trago para você essa palavra dizendo o seguinte: meu irmão, saia daqui hoje novo, mente nova. A gente tem o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro e o resto das nossas vidas que Deus nos permitir nessa terra, para a gente viver o melhor de Deus que ainda está por vir sobre nós. Depende de você. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E os três, na pessoa principalmente de Jesus e do Espírito Santo, está conosco aqui nesta manhã. É por isso que a gente pode comemorar. Aí você fala assim: pastor, revestido novo, muda o jeito de falar. Esses dias eu estava com um casal, novo convertido aqui da igreja. E ele, acho que por ser pastor, né? A gente estava almoçando, aí ele: pastor, aquele cara lá é um... Eu falei: opa. Ele: não é... Eu ia falar, mas já estou aprendendo a não falar mais, entendeu? Ainda bem, graças a Deus, né? Porque Jesus, agora fiquei até assustado. Não, perdoa, pastor, eu estou mudando o meu jeito de falar, porque eu nem quero mais falar assim. Você renova até o jeito de falar. E aí você fala assim: quer dizer que crente não fala palavrão? Não é só palavrão. Crente, ele não fala mais mal. Ele não fica falando: o Brasil é uma droga, a rua onde eu moro é uma porcaria, só tem pobre, tem horror a pobre. Não, ele fala o seguinte: apesar do lugar onde eu estou, Deus está comigo, a bênção dele está na minha vida, e aonde eu piso, aquele lugar é um lugar de bênção, porque eu fui lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura na presença de um Deus vivo. Amém, igreja? Amém. Depende de você. Deus está aqui e Ele quer trazer algo de novo para a tua vida. Que seja hoje, na tua família, nos teus negócios, na tua vida espiritual, que você saia daqui hoje renovado, cheio do Espírito Santo dentro da tua vida. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar mesmo assentados.